Nesse vídeo vou te falar os 10 maiores erros que fazem você descobrir um câncer de forma tardia, de uma forma mais avançada. Fica aí comigo se você ficou curioso, ser humano. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades, até fuxico. Pessoal, quando a gente fala em câncer, tirando câncer de pele, que é visível, mas mesmo assim algumas pessoas veem aquela ferida na pele que não cicatriza, com borda irregular e não vai buscar atendimento. Mas o principal foco que a gente vai falar aqui são as pessoas que deixam de buscar atendimento, postergam, camuflam alguns sintomas, ou mesmo aquelas pessoas que deixam de fazer exames preventivos que teriam indicação de ser feito e acabam descobrindo uma doença de forma tardia. Eu ouço muito aquele ditado que o pessoal fala assim: eu não vou fazer exame porque eu acabo descobrindo. Pessoal, eu trabalho com câncer há muito tempo. Todo paciente com câncer, com doença avançada, com estágio avançado, todos esses pacientes se arrependeram de não ter feito um exame preventivo antes. Exames que teriam tido a indicação de ser feito. Se tivesse feito no momento oportuno, teriam descoberto aquele câncer numa fase inicial, que teriam tratado e com certeza iam viver suas vidas tranquilamente e serem curados. Então, quando se tem a indicação de fazer um exame, pessoal, não usem esse ditado. Esse ditado é o ditado mais besta que eu conheço na minha vida. E vamos ao primeiro erro. O primeiro erro é sempre acreditar que não é nada. Não é nada não, não deve ser nada não. Olha, quando um jovem fala isso, que ele tem um determinado sintoma e ele fala que não é nada não, apesar de eu não concordar, eu até fico calado. Agora, quando a gente está falando de uma pessoa mais velha, já com mentão, já grande, que já teve vícios, mal alimentação, um monte de coisa na costa, um monte de ano na costa, ter sintoma e dizer que é nada e não procurar um atendimento, esse tá brincando. Por quê? Porque quando a gente tem um sintoma, pessoal, seja dor na urina, seja dor nas costas, isso é um sinal. Dor não é uma coisa normal. Não quer dizer que o fato de você ter dor seja algo grave. Mas é um sinal de que você precisa avaliar. Se está doendo, o que tem de errado? Principalmente se essa dor se torna persistente. E quando eu falo persistente, não é tomar um remédio e a dor parar, porque depois ela volta. Eu estou falando daquela dor que, independente do remédio que você toma, você melhora e a dor volta novamente. Por quê? Porque a causa da dor continua lá. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, se inscreve no canal. Eu sei que a gente está assistindo, esquece, eu faço isso, normal. Mas se inscreve agora que eu estou pedindo, isso ajuda muito a gente que produz conteúdo. Um forte abraço. Um segundo erro é demorar muito tempo para procurar um médico. E isso, pessoal, é o mais clássico. As pessoas geralmente postergam o atendimento médico. Não achem que isso é exclusividade dos pacientes. Eu mesmo muitas vezes postergo. Só que todo paciente, quando ele tem uma esposa, a mulher, ela sempre toma conta disso. Ela vai lá, ela marca, diz vai lá e a gente vai e faz. Homem é assim, né? Sempre é a mulher gerindo a nossa vida. Só que esse postergar, porque não tem tempo, porque tem um trabalho, porque não sei, é a coisa mais natural do mundo. Só que isso leva a um problema muito sério. Por quê? Porque se o seu sintoma for uma besteira, não for nada demais, não vai acontecer absolutamente nada com você. Se for aquela pequena porcentagem que a gente precisa estar atento. Porque os erros acontecem aí. O erro acontece em você achar que é sempre mais do mesmo. Mas vai chegar uma hora que não é mais do mesmo. E aí você precisa descobrir isso. O terceiro erro é a automedicação. Aqui a gente está falando principalmente de remédio para dor. Eu não vou nem falar da automedicação que a pessoa pega a dica do outro para tratar uma doença específica. Essa daí, pelo amor de Deus, isso daí não tem a menor lógica. Eu estou falando do paciente que toma remédio para dor. Poxa, você está com dor, é claro que você vai comprar uma dipirona, um paracetamol, um ibuprofeno, você vai tomar. Ora bolas, quem é que quer ficar com dor? E tem que tomar remédio para dor mesmo. Só que a dor é um sinal. Aí esse sinal precisa ser verificado. Porque às vezes a pessoa toma um remédio que é um remédio sintomático, ou seja, apenas vai tratar aquele sintoma, mas a causa continua lá. E quem é que vai tratar a causa? Você toma um remédio que ele é sintomático, que tem um efeito fugaz e você já acha que está resolvido? É aí que é a questão da automedicação. É você não se automedicar achando que você está tratando. Você pode aliviar a sua dor enquanto você busca um atendimento, mas não evitar buscar um atendimento porque você tratou
a sua dor. Um quarto erro é achar que câncer sempre dói. Pessoal, quando um câncer doer, é porque o negócio já está bem avançado. Às vezes as pessoas falam, eu atendo muito câncer, as pessoas chegam comigo e falam, doutor, diagnosticaram esse câncer, eu não sinto absolutamente nada. Eu digo, graças a Deus, descobriu na hora certa. Porque se estivesse sentindo, era um problema. Por quê? Porque você está sentindo um sintoma de uma doença que para gerar dor, ela precisa estar bem avançada. O quinto erro é achar que apenas pessoas fumantes têm câncer. E hoje eu vou usar um exemplo muito interessante de uma paciente que eu atendi hoje pela manhã no SUS. Uma paciente com câncer de boca, que ela estava voltando da cirurgia que eu tinha realizado nela. A gente fez uma cirurgia parcial da língua, fez o esvaziamento dos gânglios, dos linfonodos, veio confirmando que era câncer, ela trouxe hoje o papel para mim, o resultado da biópsia. Ela ficou muito apreensiva, disse, doutor, eu não fumo, nunca fumei, nunca bebi, nunca tive vício nenhum, como que isso pode ocorrer comigo? Pessoal, além de idade contribuir, predisposição genética, HPV, não é só a pessoa que fuma que vai ter câncer de boca. É claro que 90% vai ser quem fuma, mas vai ter uma porcentagem sim das pessoas que vai ter câncer de boca sem nunca ter tocado no cigarro. O sexto erro é não investigar uma ferida que não cicatriza. Se aqui a gente estiver falando de pele, pessoal, e aí a gente está falando de câncer de pele que na imensa maioria das vezes são cânceres bons de tratar, isso daí nem vai te prejudicar tanto, desde que não seja numa área nobre. Agora, se a gente estiver falando de um câncer de pele, como é o caso do melanoma, que é um câncer bem mais agressivo, se você perde tempo vendo aquela ferida e não faz nada, você tem um sério risco de morrer por causa daquele câncer de pele. Coisa que poderia ser tratada e curada com muita tranquilidade se você visse e tratasse numa fase inicial. E é aí que eu falo que quando o paciente usa o ditado, não vou fazer exame porque eu vou descobrir. É aí que eu falo que quando o paciente descobre na fase tardia, ele se arrepende de não ter ido no médico antes, de não ter feito o exame antes, porque ele estava tendo aquele sintoma. Ele viu aquela ferida. O sétimo erro é ignorar caroços pelo corpo. E aqui a gente está falando principalmente de caroços cervicais, caroços no pescoço, na axila, na virilha, que são os linfonodos, os gânglios. Pessoal, gânglio é fonte de metástase. Se um gânglio, se o linfonodo aumenta, ele precisa ser avaliado. Para quê? Para saber se há necessidade de uma biópsia daquela região ou não. Por quê? Porque não é que o problema seja no gânglio, mas ele é um sinal de que tem um problema no corpo daquela pessoa e que precisa ser investigado. Muitas vezes você faz a biópsia num gânglio, no linfonodo, e dá lá carcinoma metastático, ou seja, é uma metástase de um câncer de algum outro lugar que a gente tem que ir lá investigar e descobrir. O oitavo erro é não fazer exames preventivos. Esse é o principal. Colonoscopia. Doutor, não vou meter aquele negócio lá por baixo, não. Depois vai meter do mesmo jeito. Muito pior. Vai meter muito mais. Então, prevenção, pessoal. O SUS, eu sei, mas é a sua vida. Você tem que brigar por ela. Mamografia. Mamografia detecta de forma precoce o câncer o câncer de mama. A colonoscopia, o câncer de intestino. A endoscopia, o câncer de estômago. O exame preventivo de colo de útero ajuda a diagnosticar de forma precoce o câncer de útero. E apesar do nome ser preventivo, o exame não previne nada. O exame é para você diagnosticar de forma precoce. O nono erro é ter medo de diagnóstico. Eu tenho medo de ir lá e dar alguma coisa. Eu digo, meu irmão, se eu tiver medo de ter alguma coisa, eu corro para descobrir logo. Porque eu quero ficar mais tempo aqui na Terra para apurrinhar os outros. Então, pessoal, isso é outra coisa. Se você vai ter que enfrentar esse medo, que enfrente com o resultado de uma doença inicial do que com uma doença tardia, uma doença avançada. E o 10º erro é achar que, como está tudo bem, para que eu vou me preocupar? Vai nessa. Se você tiver indicação de exames de rotina, exames preventivos, mesmo que você não esteja sentindo nada, faça seus exames preventivos. Os exames preventivos são justamente para isso. Para você descobrir uma doença numa fase inicial que, se você não tivesse descoberto naquele momento, poderia lhe matar no futuro. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!